Para a nossa conversa de hoje, eu tenho o prazer de receber professor, doutor, pós-doutor e um cara que é louco por inovação, o cara do choque. Você conhece? Senhoras e senhores, com vocês, Marcos Linhares. Tudo bem, Tudo Marcos? bom, Alencar? Prazerzão estar sendo recebido por você aqui nesse super programa. De onde que nasceu esse inconformismo de construir o choque, por exemplo? Cara, Alencar, assim, é uma mistura de acontecimentos que culminaram numa metodologia. Então, antes de tudo, o livro, ele traz uma metodologia que, inclusive, foi premiada como a melhor técnica de ensino de empreendedorismo do Brasil. Que maravilha. E isso, logicamente, me abriu muitas portas, inclusive a porta de editar um livro em uma das maiores editoras da América Latina, que é a Saraiva, né, pelo selo Bem Virá. E o choque ele começa num misto de mercado e academia, até porque a minha vida toda foi assim, uma mistura do que eu faço no mercado e de como eu ensino isso na academia. E como eu sou professor de empreendedorismo há mais de 22 anos, eu costumo dizer que eu, como professor de empreendedorismo, ou eu viveria algo no mercado para ensinar para os meus alunos, ou então eu estaria ensinando empreendedorismo como se eu quisesse ensinar a dirigir pelo YouTube. Ou seja, eu seria muito teórico, então eu precisaria sentir o mercado, sofrer com o mercado, ter vitórias no mercado, para poder mostrar para o meu aluno, ao longo desses mais de 22 anos, que empreender não é para amadores. Então você tem que estar muito disposto a pagar por muitos preços para você empreender. E o choque ele nasce nessa mistura, eu tentando gerenciar o negócio, querendo talvez ali não vou dizer uma receita de bolo, mas um passo a passo. Ferramentas. Uma ferramenta, muito bem, que pudesse me dizer o seguinte, cara, começa por aqui, envereda por ali, termina ali. E olha que interessante, uma vez em conversa com um empresário, e ele chegou para mim e falou assim, eu preciso dar um choque de gestão na minha empresa. Aí aquilo ficou talvez no meu subconsciente, choque de gestão. Logo em seguida, enquanto eu estava no mercado, eu entrei num mestrado. E aí, sabe o que eu fui estudar em 2006 no meu mestrado? Eu queria provar que empreendedorismo era comportamental. Era aquilo que eu queria defender. Que empreendedorismo não era apenas você abrir um CNPJ. Não adiantaria você abrir um CNPJ e querer tratar aquilo como empreender. Na verdade, você estaria sendo um empresário. O empresário é o cara que administra um modelo de negócio, um CNPJ. E o empreendedor não. Ele pode, inclusive, ser empreendedor sem CNPJ, porque o comportamento dele está dessa forma. Agora, olha que loucura que eu fiz. Para fazer o meu mestrado, eu queria entender como as pessoas poderiam ter comportamento empreendedor em locais que não contribuíam para isso. E aí eu fui estudar detentos em presídios de segurança máxima e fui estudar esquizofrênicos em clínicas de tratamento de esquizofrenia. Só para deixar claro, o cara empreendendo dentro da penitenciária? Eu vou te explicar como. O primeiro detento que eu fui entrevistar, o cara falou assim para mim, olha professor, nós já tentamos empreender fuga aqui. É o empreendimento. É empreendedorismo. Ele achou uma oportunidade, tomou uma iniciativa. E eu disse, cara, estou em casa. Era isso que eu queria provar. Que o empreendedor, na verdade, ele é qualquer sujeito que mesmo nas piores condições, não existe uma condição pior do que você estar retido da sua liberdade. Né? Pelo menos física. Mas mental, ele está ali com a cabeça cheia de ideias. Nem que seja uma ideia imoral e ilegal. Né? Mas é uma ideação. Mas é uma ideação. O que eu queria mostrar era esse comportamento. Então, da mesma maneira que eu estudei como os presidiários que participam de programas de ressocialização tinham a mentalidade que aquilo poderia ser uma oportunidade dele mudar de vida, isso aí pode ser empreender, como empreendedores, empresários também, eu fiz um paralelo. E por que eu fui estudar os esquizofrênicos em manicômios? Em clínicas, vamos dizer assim, né? Porque hoje quase não usa essa palavra. Porque é o seguinte, a esquizofrenia ela é a síndrome do pensamento duplicado, ou do pensamento múltiplo. Isso quer dizer o quê? Um comportamento que ele é resultante, eu não sou nenhum técnico disso, eu posso até estar cometendo algum deslize. Com todos especialistas, mas a gente está falando pela visão de empreendedorismo. Isso, e também com todo respeito às famílias que têm pessoas esquizofrênicas, né? Que não é uma doença fácil, que atinge 2% dos brasileiros hoje. É muita gente. É muita gente. Mas ele é um pensamento em que o cérebro trabalha numa condição de extrema aceleração e talvez de um uso de inteligência absurdo. Por quê? Porque ele consegue
gerar um processo de alucinação muito forte. Então, o esquizofrênico, ele consegue enxergar coisas que outros não conseguem enxergar. Existe um procedimento muito comum na clínica que trata de esquizofrênico, que é a validação do que ele está vendo. É como se você chegasse o seguinte: ô Alencar, me diz uma coisa, existe um livro aqui na minha frente? Aí você me confirma. Sim, Marcos, existe. Aí eu falo, então tá tranquilo. Isso se eu for um esquizofrênico. Então, se eu chegar, Alencar, tem um livro aqui na minha frente? Aí vocês, Marcos, não tem. Então, o esquizofrênico, ele passa por esse processo de validação da realidade para saber o que é alucinação e o que não é, o que é Você realidade. está levando ao teste. Exatamente. Por que eu fui buscar isso? Porque eu costumo dizer que de empreendedor e louco todo mundo tem um pouco. É isso. Isso na visão comportamental, isso é um comportamento de empreendedor. Enxergar aquilo que muitas pessoas não conseguem enxergar. E eu queria entender se existia algum parâmetro cerebral para isso, baseado nessa síndrome que é a esquizofrenia. Essa ideia de que o empreendedor enxerga realmente coisas que outros não enxergam, por exemplo, olha, Alencar, se a gente colocar uma franquia da marca tal na cidade, aí você pode dizer, não, cara, isso não dá certo. Cara, mas eu estou enxergando, isso vai dar certo. Assim, é uma percepção, uma sensibilidade e uma intuição que perpassa qualquer método. Por isso que Alguns especialistas falam de obstinação, sabe? Existe inclusive, um estudo que trata disso, ou seja, como é que pessoas no mundo inteiro tiveram sucesso com negócios extraordinários que são escaláveis no mundo inteiro, mas não passaram por método, nem faculdade. Isso é chamado de effectuation. Existe uma autora desse método, que ela é indiana, se chama Sara Sarasvati. Ela conseguiu ir bem a fundo para provar o seguinte: o empreendedorismo é comportamental e não exige determinadas técnicas para que você enxergue ou tenha intuição ou crie negócio a partir do seu parâmetro de sensibilidade. Então, por isso que a gente pensa o seguinte... É obsessão mesmo. Aí você imagina quantos grandes empreendedores brasileiros que mal têm o ensino médio e são grandes empreendedores brasileiros. E o cara é obcecado no que faz, e faz com maestria, porque ele aprendeu todos os detalhes. E outra coisa, você tem um acrônimo aqui, isso. O CHOQUE. Fala pra gente o que significa o acrônimo. Aí, vamos lá. Quando eu escutei choque de gestão e vi esquizofrênicos fazendo tratamento de choque na época, que ainda era permitido, hoje não é mais, me veio esse nome, estava muito presente na minha cabeça. Então eu como metódico que sou, pensei, o meu passo a passo, como empreendedor, como consultor, como professor, pode ser um passo a passo com base numa sigla, que quer dizer C de conhecimento, H de habilidade, O de operacionalidade, Q de quanti-qualidade, U de uniformidade e E de efetividade. Metódico, e aí metodicidade pura. Ou seja, e é um formato cíclico que diz o seguinte: conheça o mercado, primeiro, C de conhecimento. Ah, Marcos, mas você quer dizer que eu só posso empreender num mercado em que eu já faço parte? Ou seja, eu sou médico e só posso empreender abrindo uma clínica? Não, você é médico e pode empreender abrindo uma clínica, abrindo um restaurante, assim como eu não sou médico e posso abrir uma clínica e colocar médicos para trabalhar. O que importa é eu conhecer o mercado. Eu costumo dizer que você tem que ser um insider e um outsider. Insider por quê? Esteja por dentro do mercado. Estude. Mas seja um outsider por quê? Não se limite àquele estudo. Saia da casinha, né? Saia do seu negócio, saia do seu escritório. Vai para a rua, conheça o mercado. Aí depois você passa a ter habilidades de relacionamento. Já que eu conheço o mercado, com quem que eu tenho que me relacionar? Quem é meu fornecedor, quem é meu cliente, quem é meu parceiro? Então, que habilidade é que eu tenho que ter para me aproximar de quem vai me trazer uma curva de aprendizagem melhor na hora que eu vou montar meu negócio? Perfeitamente. Aí depois que eu defino isso, eu vou operacionalizar, eu vou desenhar. E aí eu trago isso mesmo no sentido de uma metodologia ativa. Bora desenhar. Qual vai ser meu passo a passo? Aí você tem o C, o H e o O. O Q talvez seja uma parte complicada, porque o Q é de quanti-qualidade, é a parte de investimento. Se tem uma coisa que a gente tem que entender, é de investimento para montar um negócio. Então, esses recursos, os recursos que eu tenho à minha disposição, qual o recurso que vai me render, qual o recurso que vai me prender, qual o recurso que vai fazer minha empresa ser criada e que tipo de recurso vai fazer minha empresa ser destruída. Então, eu tenho que ter uma apreciação do que eu chamo de quanti-qualidade, ou seja, quanto eu vou precisar para ter o mínimo de qualidade possível.
U é o de uniformidade. Uniformidade de quê? Eu trouxe para cá uma seleção de metodologias que trabalham com estratégia. Então você tem o Lean Startup, a estratégia do Oceano Azul. E aí eu criei uma uniformização dos processos de criação de estratégia. E por fim a efetividade, que é o seguinte, é a entrega do valor. É aquilo que o cliente vê. É o porquê que eu vou a um determinado restaurante. É pelo preço? É pelo ar-condicionado? É pelo atendimento? Cada um de nós vai ter um valor que a gente vai perceber. E esse valor ele vem gerado pela motivação. E como motivação você sabe muito bem que é interno, né? Eu posso receber estímulos externos, mas o que me motiva a consumir na tua empresa é aquilo que eu percebo de valor. Tem um autor chamado Clayton Christensen, que ele fala o seguinte num livro chamado Competindo contra a Sorte. Ele fala assim, as empresas definirem o perfil do seu cliente é muito fácil. Agora, definir o motivo pelo qual ele consome é difícil. O perfil eu atendo tantos por cento do público feminino, masculino, criança, classe A, B, C. Agora, o motivo. Perfil é interno, né? O motivo é o todo. Exato. Olha, se a gente tivesse com o público aqui, eu tenho certeza que todo mundo ia falar, como eu estou sentindo aqui. Cara, você tem que voltar mais aqui no Conversa. Tá bom, tranquilo. As portas estão abertas de já, tá, Marcos? Tá certo. Eu vou ter que encerrar a conversa aqui porque a gente está com o tempo estourado, mas eu queria pedir a você que está nos assistindo que conheça um pouco mais desse grande escritor piauiense, desse cara, está aparecendo nas redes sociais aqui do Marcos, mas eu queria que você deixasse uma mensagem para a gente fechar essa conversa. Bom, a minha mensagem é a mensagem de empreendedor para empreendedor, né? Se você tiver que estar do lado, se você tiver que estar num mercado em que você precisa estar do lado da solução ou do problema, esteja do lado do problema. Procure onde estão os problemas. Porque você está no mercado cheio de soluções, você está no mercado que é um oceano vermelho. Agora, se você estiver no mercado em que você consegue mapear problemas, entender os problemas das pessoas, as necessidades das pessoas e o motivo pelo qual elas podem pagar por um produto ou serviço, você entra com a solução do problema. E está no mercado de oportunidades. Mas mapeie os problemas. Então, meu recado é esse, se você quer empreender, se você quer apostar em negócios inovadores, procure mercados que tenham problemas, estude os problemas, entenda os problemas, entenda as pessoas e crie soluções para esses problemas. Que isso não é uma receita de sucesso, mas é um caminho que a gente tem visto que cada vez mais tem dado certo e os empreendedores de sucesso talvez confirmem isso, mesmo que não tenham passado por nenhum tipo de faculdade e que a faculdade seja a vida, o insight e o comportamento. Nós, empreendedores, a gente aprende sim a enxergar coisas que os outros não enxergam, porque quando a gente se depara com um problema, a gente não reclama. A gente vai para cima e procura uma solução. Muito obrigado. Então, Caio, eu que te agradeço demais pela oportunidade. Valeu.